Estão me ouvindo bem, hein? Sim? Não? Estão ouvindo bem? Acho que tá bom. Tá bom. Tá saindo? Estão ouvindo? Sim? Vocês não respondem? Então eu acho que não estão ouvindo. Então tem cera no ouvido. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Segunda-feira nós tivemos uma reunião de oração. Eu não sei como você foi embora, mas eu saí daqui assim, impactado com tudo que o Senhor fez, com tudo que o Senhor falou, com a graça do Senhor ministrada, né? E o sentimento assim de ser preenchido, muito forte. E eu cheguei em casa orando ainda, com sentimento de oração, ainda continuei em oração. E na madrugada o Senhor me fez lembrar de um texto, que é exatamente esse texto de Atos 12. E eu queria que você refletisse comigo, amados, a importância da igreja unida em oração. Às vezes a gente não põe muito crédito, né? Às vezes que a gente vem assim, mas poxa, segunda-feira ir lá orar, né? Amados, a gente não tem ideia do poder que há na oração quando a igreja se reúne. E esse texto é um texto muito interessante, porque se você prestar atenção, a igreja estava vivendo um pouco do que a igreja está vivendo hoje. A igreja estava sendo atacada. O rei Herodes era um rei mau, um governante mau, que gostava do ibope da galera. Aí ele vai, mata um discípulo, o povo gostou. Aí ele, então eu vou matar mais. O que ele queria era crescer na popularidade do povo. Será que não está mais ou menos parecido com o que está acontecendo? Perseguição, injustiça, maldade. Não é isso que a gente tem visto? Prendendo pessoas por banalidades. E o texto nos conta um pouco disso. Então eu queria que você prestasse atenção para a gente entender assim, o valor de quando a igreja se reúne para orar. Amém, queridos? Todos acharam aí Atos 12? Então diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia um pouquinho, alguns irmãos orando. É isso que diz o texto? O que os irmãos entendem? Todo tempo. Está acontecendo isso? Vocês perceberam que qualquer coisinha tira a gente das reuniões? Qualquer coisinha. Virou o tempo, não vou lá. Não vou fazer isso. Amados, nós como corpo temos muito para interceder. Nós como corpo, a gente tem muito para orar. Oxalá o Espírito Santo nos capacitasse cada vez mais e mais. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele.
Que coisa tremenda. Quando a igreja se levanta, move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, e aqui eu quero provar para vocês como que a oração comunitária move o coração de Deus. Aqui está a resposta. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te a calça e as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Vocês estão prestando atenção nos detalhes? Primeiro, quebrou cadeias, quebrou correntes, anulou os perseguidores. E aí falou para Pedro sair de qualquer maneira? Não. Cinge-te, calça sandálias, põe a capa. Às vezes nós temos saído, amados, no campo espiritual, desarmados. Não é isso que Efésios, capítulo 6, a partir do verso 10, fala o quê? Que a gente tem que se vestir. Se vestir das armas espirituais. Eu tenho sempre dito para vocês, a batalha espiritual não é fácil. Se a gente virar as costas para o diabo, ele mata. Ele mata. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real, o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado pela primeira, depois pela segunda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, que se lhe abriu automaticamente. Amados, para de querer abrir portas que não é Deus que está abrindo. Para. Quando Deus abre, as portas se abrem automaticamente. E saindo, enveredaram para a rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam juntas em oração. Quando ele bateu ao pórtico do portão, veio a criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ela ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. E eles lhes disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. E então disseram: é o seu anjo. Por que há incredulidade no nosso meio? Vocês percebem? Mas está lá, ele está lá na porta. Mas não, é o anjo. Não, não é Pedro. Às vezes nós estamos assim, amados. Distraídos, dispersos. Incrédulos por aquilo que o poder do Altíssimo tem feito no nosso meio. Estás louca? Entretanto,
Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônitos. Quem aqui essa noite quer ficar atônito? Eu quero. Eu quero. Porque eu creio que essa noite o Senhor há algo para derramar nas nossas vidas. Tem algo que o Senhor quer continuar. Não parou na segunda-feira. Ele quer continuar hoje. Ele quer fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e seus irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo os sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas, e descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali por algum tempo. Amados, que dias que nós estamos vivendo. Nós precisamos, como corpo, estarmos em oração. Cada um de nós. Porque essas coisas a gente tem visto nos nossos dias. E eu queria dar um tema para essa mensagem, essa noite. É quando os desafios, dificuldades e oposição nos impedem de perseverar. Vamos ser sinceros. Às vezes acontece um desafio, a gente já deixa de orar. Acontece alguma situação, a gente cede, às vezes, a intentos, a acusações, a situações, e a gente não crê no amor, no poder do Altíssimo que tem se manifestado em nosso meio. Quantas coisas tremendas, amados. Quantas coisas tremendas nós temos visto Deus fazer. E algo que me chama a atenção nesse texto do livro de Atos é que está mostrando o papel da igreja como corpo de Cristo. Nós somos chamados como intercessores. Nós somos chamados como proclamadores. E muitas vezes parece que a gente não está atento a isso. Deixamos de ser intercessores, deixamos de ser proclamadores e ficamos presos, algemados, sobre cadeias da mentira, cadeias da inimizade, cadeias da indiferença, cadeias que nos prendem. Ficamos bravos com governantes, ficamos bravos com situações e esquecemos que o Senhor nos chamou não para ficarmos bravos, mas para sermos intercessores, para que os varões levantem as mãos santas e intercedam para que haja paz na cidade. Nós precisamos caminhar no poder do Espírito Santo, romper barreiras, quebrar cadeias. A autoridade no poder do nome santo de Jesus. Ele nos concedeu esse poder em anunciar o amor, a graça dele às nações. O capítulo 12, nós encontramos um homem mau, que se alegra com o mal. Está sendo diferente do que a gente está vendo nos nossos dias? É diferente ou não? Sabe o que me assusta, amados? É que no meio cristão muitos também acabam gostando. Quando acontece algo mal com o outro lado, com outra pessoa. Nós não podemos ser assim. Nós não somos chamados para esse espírito. Nós somos chamados para proclamar as virtudes daquele que nos libertou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha como o anjo do Senhor se apresenta para Pedro. Como que ele se apresenta? Qual é a primeira manifestação que acontece? Houve luz. Sim ou não? Depois ele tocou em Pedro. Porque Pedro estava dormindo o sono da indiferença, o sono daquele que já desistiu, o sono daquele que não consegue entender mais o amor, perdeu a fé, a esperança.
As dificuldades estão rompendo, está minando a fé, a esperança. Aí dorme, o sono da indiferença. Seu amigo Pedro foi morto a fio de espada, seu amigo Tiago foi preso e morto a fio de espada. Ele seria o próximo. Pedro estava entregue a uma escolta de 4 soldados por turno. Olha quantos soldados dá no dia, por causa de um homem. Mas nesse momento, algo sobrenatural acontece. A igreja se levantou para orar. A igreja se levantou para interceder. Amados, quantas pessoas, para um pouquinho, por favor, vem na sua mente, quantas pessoas estão encarceradas neste momento, dentro de prisões emocionais, dentro de cadeias emocionais, porque têm ouvido as mentiras que Satanás tem lançado. Quantos amigos que nós amamos, entes queridos, estão sofrendo, porque não tem o Salvador como o Redentor da sua vida. A igreja não apelou para entrar atrás de governantes. A igreja não foi para as mídias sociais. A igreja não foi para a praça pública berrar. A igreja não foi reclamar. A igreja se reuniu para orar. Será que não está na hora da gente sair das mídias e orar? Será que não está na hora da gente parar com alguns hábitos e buscar a unção do Espírito Santo, amados? O Espírito Santo está assim, com os braços abertos, querendo nos capacitar, querendo nos direcionar. Eu queria chamar a atenção, quero me colocar aqui também, porque eu também recebi um presta atenção do Senhor, diante de 3 situações que esse texto deixa muito claro. A primeira, Deus vê as nossas tribulações. Ele vê, Ele não está desatento. A segunda, o Senhor ouve as nossas orações. Satanás tem lançado uma mentira no meio do povo de Deus, que Deus não ouve as nossas orações. E aí a gente acaba deixando de orar. A gente busca muitas coisas e não busca a oração com fé. Mas o Senhor essa noite está reafirmando, Ele ouve as nossas orações. E por último, é Deus que lida com os nossos inimigos. É o Senhor. Amém, queridos? Amém. A primeira, Deus vê as nossas tribulações. Do versículo 1 ao 4. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio a espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Vocês percebem o primeiro detalhe aqui? Vocês percebem ou não? O perigo da religiosidade? 2 situações aqui em meio: religiosidade. Festa dos pães asmos e a festa da Páscoa. 2 situações onde um homem mau, que estava buscando a popularidade do povo, não queria quebrar princípios da tradição. Queria mostrar uma falsa espiritualidade. É grave isso, amados. É o Espírito Santo que conhece a nossa espiritualidade. Lembra como Jesus chamou os fariseus? Quem se lembra? De
Sepulcro caiado. Você sabe o que é um sepulcro caiado ou não? Alguém sabe me explicar? Eu tive no cemitério sábado fazendo um velório e me chamou a atenção que lá ali nas Saudades tem muito, né? É bonitinho, né? Por fora tá bonitinho, mas por dentro tá morto. Isso é ser um sepulcro caiado. Deus está no controle de todas as situações. Ainda que tudo esteja te dizendo que você perdeu o controle, eu quero te fazer uma afirmação essa noite. Deus está no controle. Creia, Ele está no controle. Herodes parecia que era o máximo. Parecia que nada podia destruir. E eu vejo aqui, amados, um equívoco entre nós que confiamos em Jesus Cristo. Há um equívoco, que às vezes a gente acha que Jesus não consegue resolver nossos problemas. E a gente tenta de toda forma resolver as nossas situações. É ou não é? Na maioria das vezes a gente tenta tudo que está ao nosso alcance. Sendo que a primeira pessoa que precisava estar atento à nossa situação é o Senhor. É o Senhor. Muitas vezes a gente deixa de buscar o Senhor. A gente deixa de buscar alguém, pedir um conselho, pedir uma palavra, pedir uma direção. Aí vem palavras que acabam virando um jargão no meio cristão, né? Eu vou falar algumas aqui, talvez você nunca tenha ouvido, tá? Se você nunca ouviu, me perdoe. Mas surgem palavras assim: nossa, por que pessoas boas sofrem e o ímpio prospera? Acho que você nunca ouviu isso, né? Por que Deus não responde minha oração? Por que viver buscando a graça do Senhor me faz passar por tantos problemas? Amados, isso é mentira de Satanás. Infelizmente, muitos discípulos têm dado ouvido a essas mentiras. A vida de fé nunca foi fácil. O Senhor Jesus nunca falou que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Onde está o bom ânimo? Se a gente afirmar que não temos obstáculos, muito provavelmente a gente não está amadurecendo na fé. Porque a gente não está incomodando o inimigo. O Senhor não nos chamou para viver numa bolha. O Senhor nos chamou para viver no mundo. Na oração sacerdotal de Jesus, ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Amém. Mas o Senhor falou para o Senhor não nos tirar do mundo, porque Ele sabe que nós somos a luz que precisa brilhar entre as trevas. Pedro, ele não é diferente da gente. Ele era uma pessoa que tinha suas emoções, que tinha suas dificuldades, que tinha suas necessidades, estava vivendo em meio a uma sociedade corrompida, em meio a políticos corruptos, estava vivendo em meio a uma sociedade injusta. Diferente do que nós estamos vivendo? Não. Mas ele em nenhum momento deixou de acreditar nas palavras de Jesus. Mas havia uma situação. A igreja estava sendo atacada. Amados, eu não sei se você tem acompanhado, mas as igrejas têm sido muito atacadas. Muito atacadas.
Se os pastores têm errado, ou se eles têm feito algo errado, amados, eles vão ter com o Senhor. Nós precisamos interceder pela vida deles, porque é o Senhor que vai cobrar. Eu sei que eu vou prestar conta diante do Senhor pela vida de cada um de vocês. Por isso eu tenho zelo pela vida de cada um de vocês, porque eu sei que eu vou prestar conta. Eu sei. E Pedro, ele estava numa crise. Chegou a situação difícil, ele estava ali. Como eu falei, ele estava dormindo, o sono daqueles que se frustram, daqueles que se cansam, daqueles que jogam a toalha. Talvez não esteja acontecendo isso com você, mas muitas vezes eu vejo irmãos passando por essa situação. Fraquejam na fé. Muitas vezes parece que o inimigo está com toda a força e nós não temos força nenhuma. Só que se você parar um pouquinho e entender como Deus trabalhou na vida de Pedro, e aqui eu quero louvar a Deus por isso, porque com certeza Deus também está trabalhando na minha e na tua vida. O próprio Pedro, e eu quero pedir para alguém ler em voz alta, com voz de arauto, 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. Não parece que é a mesma pessoa que escreveu isso, mas olha o que ele escreveu. 1 Pedro 3, 12. Alguém pode ler, por favor? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às nossas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Podia repetir, Cleito, por favor? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Para de lutar batalhas que não cabem a nós. Tem batalhas que é do Senhor. A nós cabe confiar que o Senhor está no controle. Amados, isso é sério. Isso é sério. No tempo certo, da maneira certa. O braço do Onipotente, a mão generosa do Senhor está sobre nós. Amém. O Senhor vem e peleja a nossa causa. Não desista, creia, creia. O Onipotente prevalece sobre a fúria do inimigo. Você pode estar achando assim, não tenho mais forças. Eu queria dizer para você especificamente, o Senhor, essa noite, está renovando as suas forças. Amém. Creia nisso, creia nisso, creia nisso. Deus vê as nossas tribulações. Ele é um Pai amoroso. Ele está atento. Só que, amados, nós precisamos entender que tem situações que nós precisamos passar, porque são situações que precisam ser arrancadas da nossa vida, e dói, eu sei que dói. Às vezes são cadeias e prisões que nós mesmos nos colocamos, e às vezes a gente gosta, e precisa ser quebrado, precisa ser arrancado. Sabe, posso citar uma cadeia que nos prende? Às vezes a gente chega e fala assim, eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas a gente fica maratonando horas nos streamings. Horas. Isso é uma cadeia. Eu não estou dizendo que você não pode assistir, pode, mas tudo tem o seu tempo. Não é à toa que num momento de tribulação, num momento de dor, o Senhor Jesus também foi buscar o Pai em oração. Só que quando ele saía, como que estavam os discípulos? Quem se lembra? Dormindo. Mais uma vez é o sono da indiferença, é o sono que não vai acontecer nada. Aí qual foi a palavra de Jesus para os discípulos? Quem se lembra? Vocês não podem pelejar comigo pelo menos 1 hora? Então, vamos fazer um exercício aqui.
Qual que é o mínimo de oração? Vamos ser sinceros agora. Não precisa responder para mim, por favor. Eu não estou julgando ninguém aqui, mas eu queria que a gente fizesse um olhar para dentro. A gente tem investido 1 hora de oração, pelo menos 1 hora de oração para o Senhor? E aqui me leva para o segundo ponto que eu queria destacar. Sabe por que é importante, amados? Porque Deus ouve as nossas orações. Versículo 5 é claro. Pedro estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Você percebe um detalhe aqui para ajudar a gente nessa hora de oração? Às vezes a gente precisa parar de orar para nós e começar a orar por alguns irmãos. Eu tenho certeza que Deus tem te incomodado pela vida de algum irmão. Aí a minha pergunta: você tem orado quanto tempo por esse irmão? Lembra que esse irmão pode estar em cadeia e está precisando de um agir sobrenatural de Deus na vida dele. Você acredita nisso? Porque se a gente prestar atenção diante disso, a situação parecia impossível. Pedro seria morto, mas a oração da igreja moveu o coração do Pai. Amados, quando a igreja ora, o céu se move. Quando a igreja ora, as estratégias do diabo são desbaratadas. Eu me lembro, até estava brincando com ele ontem, João de Sá, né? Logo quando eu me converti, eu fui discípulo do João de Sá. E quando eu me tornei obreiro, né? Eu estava sempre junto com ele, fiel mosqueteiro, né? Aí a gente tinha muito essa questão de expulsar demônio, né? Aí chamaram um dia, fui eu e ele, expulsar demônio na casa de um casal, e o inimigo falou assim: eu não vou sair, porque foi feito um trabalho lá na rua tal, na encruzilhada tal, não sei o quê. Eu falei: tá, então aquele trabalho que está na rua tal, na encruzilhada tal, está desfeito agora, em nome de Jesus. O inimigo dá uma... o demônio saiu. O inimigo, ele é burro. Ele deu o endereço. E o Espírito Santo foi no endereço e libertou. Eu vi isso acontecer. Que coisa tremenda, amados, quando a gente se coloca como intercessores, quando a gente busca e acredita que os céus se movem. Você pode até achar assim engraçado, né? Porque hoje a gente está vivendo isso. Eu não tenho visto mais ninguém endemoniado. Só que você acha que o diabo parou de agir? O diabo tem agido mais do que nunca. Sabe aonde ele está agindo, amados? Aqui, ó. Enchendo o povo de Deus de mentira, de intriga, de inimizade, de porfia, cilada. Está enchendo. E o povo de Deus está dando guarida a isso. E fala que o diabo não está mais agindo. Tá. Nós precisamos acordar. Porque senão a gente fica como Pedro, dormindo. O sono da indiferença, o sono da falta de fé. E isso tem sido uma prisão de segurança máxima que o inimigo tem colocado na nossa vida. Os nossos sentimentos, as nossas emoções, quem tem governado? Quem tem governado? 12 homens, fortemente armados, faziam a escala de proteção de Pedro. 12 homens. Nenhum deles conseguiu segurar quando o anjo do Senhor age em nosso favor. E eu quero dizer para você, o anjo do Senhor continua agindo a nosso favor.
Creia nisso. Deus usa o extraordinário. Deus faz o impossível acontecer. Sabe, amados, eu vi uma imagem esses dias que eu fiquei maravilhado. Era uma cena tão bonita assim, acho que é esse negócio de IA, né? Mas o mar assim abriu e juntou com as nuvens, né? E aí tinha uma pergunta assim: você crê que o mar está se abrindo a seu favor? Uma pergunta tão simples. E às vezes parece que a gente também está diante de um mar, de uma situação tão difícil que a gente não vai conseguir passar. Aí o Espírito Santo vem e opera o milagre. Mas esse é o Deus que nós servimos. Amém. Deus maravilhoso, Deus amoroso. Porque o que estava escrito lá no texto que o Cleito acabou de ler lá de 1 Pedro? Os ouvidos do Senhor estão abertos para a súplica do seu povo. Está aberto. O conceito de esperança, amados, não foi mudado. Nós precisamos ter o coração cheio de esperança. A perspectiva que Deus está agindo em nosso favor. A esperança envolve o resultado final, para onde o Senhor está nos preparando. Talvez a gente não está vendo, mas a gente precisa crer que é o Senhor. Está preparando, está fazendo. Talvez você não está vendo, talvez a situação está piorando, mas eu quero afirmar para você essa noite: Deus está movendo as águas. Amém. Será que vai ser necessário a gente ser jogado no mar e passar 3 dias dentro da boca de um peixe? Porque se for preciso, Deus faz de novo. Eu creio nisso. Talvez a gente precise passar por uma experiência assim, para a gente ver a oração. Deus, Ele está atento ao nosso clamor, e Ele move oportunidades. Aí a minha pergunta: o Senhor está atento? A gente está orando, o Senhor está atento às nossas orações, aí Ele move uma oportunidade. A gente está atento para a oportunidade que o Senhor está movendo, ou a gente deixa a oportunidade passar? Eu não sei se já aconteceu com você, mas aí você está orando por uma situação, está buscando, Deus promove a situação, aí o que acontece? A gente está distraído. Aí depois fala: puxa vida, eu podia ter feito isso. Perdeu a oportunidade. Eu achei, estava até compartilhando com alguns irmãos, eu não sei se foi na segunda que eu falei aqui, mas um amigo, o pastor, estava dando um testemunho que ele foi chamado para ir pregar num lugar. E aí foi alguém buscar ele no aeroporto. Rapaz, fumando e embriagado. E ele parava, toda hora ele tinha que parar. Aí ele pensou assim com ele, falou: puxa vida, mas eu vou ligar para esse meu amigo. Que é esse raio de pessoa que ele pôs para me buscar aqui? Não é possível. Que coisa, né? Tanto irmão amoroso para ver essa coisa, né? Pensando assim. Aí daqui a pouco ele parou de novo, ele foi ver o rapaz se embriagando e dirigindo. Naquele momento o Senhor deu um chacoalhão nele. Falou: você não entendeu ainda a oportunidade para você ganhar essa alma? Tem pessoas orando por essa vida. Ele vai se matar. Você vai ser cúmplice dessa morte? Ou a gente vai usar aquele texto, né? Do sangue dessa alma eu estou livre. Amados, quantas oportunidades às vezes o Senhor tem colocado pessoas perto de nós, pessoas difíceis. Mas será que não é Deus nos chamando, nos chacoalhando para falar: eu preciso de você, intercede por essa alma? Aí ele pegou, a hora que o rapaz entrou no carro, e falou: viu, eu queria orar por você, estou sentindo que você não está bem. O rapaz começou a chorar, falou: eu era um cristão, estou perdido, eu sou um miserável, eu não mereço o amor do Pai. Resgatou uma alma.
Glória a Deus. Glória a Deus por esse outro pastor que deu essa oportunidade. Às vezes a gente está querendo tudo bonitinho, certinho, né? Aquela ovelha lindinha, né? Popozinha do papai, né? Não, o Senhor quer mandar aquelas ovelhas que precisam ser tosquiadas. Aquelas ovelhas que precisam da nossa oração. Sabe, amados, o egoísmo é a essência de todo pecado e a fonte da qual brotam todas as outras características. Por isso a esperança no Senhor quebra essas coisas. Quebra. Nesse episódio da prisão de Pedro, o Senhor está nos ensinando que a depravação humana, a maldade, só vai aumentar. Mas como nós vamos agir diante disso? Amado, se você acha que as coisas vão melhorar, me perdoe. As coisas tendem a piorar. O homem tem cada vez mais se deteriorado. Lá em Mateus 24, capítulos 24 e 25, o Senhor fala que nos últimos dias as coisas seriam terríveis. Mas parece que a gente lê e não discerne. Uma das características da impiedade que é demonstrada aqui pelo rei Herodes nos mostra um quadro muito triste. Como a sociedade gosta da maldade. Como a sociedade se alegra com o mal. O próprio Senhor Jesus experimentou isso, não foi? Soltar quem? Jesus ou Barrabás? Solta o mal. Mas eu queria dizer algo para você. Ninguém pode deter uma igreja que ora. Ninguém. Nenhum poder na terra pode prevalecer sobre uma igreja que experimenta e acredita no poder do Altíssimo. Isso é graça pura. E o terceiro ponto. Deus é que lida com os nossos inimigos. Para de pelejar batalhas que não são suas. Vou fazer uma pergunta bem simples para vocês aqui. O anjo fez mal para algum soldado? Sim ou não? Não. O anjo fez mal para Herodes? E Deus? Vocês percebem o que acontece ou não? Primeiro, uma coisa assim absurda que eu vejo aqui. Quando a pessoa é má, ela vai aumentando na maldade. Ah, vocês deixaram Pedro fugir? Então vocês, a sentença que estava sobre Pedro vai cair sobre vocês. Matou toda a guarda. Eu fico imaginando, se eram 12 soldados e eles eram guardas que era por turnos, né? Escoltas de soldados por turno. Talvez o soldado não estava no turno dele, mas ele pagou. Esses 12 soldados foram mortos. Não é isso que diz o texto, hein? Herodes, tendo-o procurado e não o achado, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou fuzilamento a todos. Esse é o mal agindo. Mais uma vez eu vou perguntar. Foi Pedro que fez mal a algum dos soldados? Foi o anjo? Foi o Senhor? Quem foi? Herodes. Amados, qual é a nossa posição quando a gente escolhe que o mal venha sobre pessoas? Aí você pode dizer para mim, Chico, eu nunca desejo mal para as pessoas. Amados, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Como que a gente tem agido? Diante das pessoas que nos perseguem, diante das pessoas que têm, assim, às vezes nos caluniado, diante das pessoas que às vezes fazem coisas erradas com a gente. Qual é a nossa atitude? O Senhor Jesus nos ensinou uma ação. Vocês se lembram ou não? A gente precisa
orar, abençoar. Abençoar os que vos perseguem. Vamos ser sinceros, a gente tem feito isso? Tem um texto em Provérbios, alguém podia ler? Provérbios 11, 8. Olha, quando foi escrito Provérbios e quando aconteceu esse fato que a gente está lendo no livro de Atos. 11:8. Provérbios 11, 8. O que diz? O justo é libertado da angústia e vem o ímpio para o seu. Percebe aí? Exatamente, Provérbios está dizendo: o justo é libertado da sua angústia e o perverso a recebe em seu lugar. Quem peleja as nossas batalhas é o Senhor. Ele é o Rei justo. A justiça vem segundo o desejo do Senhor, não o nosso. Herodes estava no auge da sua força, do seu poder. O povo estava aplaudindo, gritando. Será que a gente não tem visto isso? Será que a gente não está vendo acontecer essas coisas? Parece que a gente vê essas coisas e o nosso coração vai se enchendo de ira, a gente fica angustiado, querendo justiça. Amados, a nossa justiça é como trapo de imundícia. A justiça pertence ao Senhor. Ele julga. Descansa. É Ele que peleja as nossas batalhas. O povo estava aplaudindo. O povo não dava glórias ao Senhor. O povo não estava mais glorificando ao Senhor. O povo não estava mais exaltando ao Altíssimo. Mas o povo estava glorificando as obras do rei, de um rei ímpio. Foi interessante como é que você estava falando, eu estava analisando como é que o povo estimula ambos os lados, né, Chico? Sim. O povo é o, sabe, é o impulsionador, que o Herodes ficou pior ainda porque todo mundo gostou. E eu descobri que a interessante porque esse Herodes, esse Herodes da Agrícola, ele não era como o Herodes da época de Antipas, que era um sanguinário, paranoico. Esse Herodes, ele era considerado uma pessoa mais equilibrada, mais... Viu? Ele era paz e amor. E a multidão, ela tem esse poder. Sim. Sim. Fazer a pessoa, né? Sim. Ter uma posição. E nós estamos vendo isso, né? O careca lá, eles apoiam. Na verdade, quem apoiou ele sentiu o cara mais importante da Terra. Isso é legal, né? Todo. É do ser humano. Desculpa. Mas assim, é interessante, assim, eu acho que essa palavra é muito assim, forte, né? No sentido de que você percebe assim, que a oração da igreja aqui era uma oração que não se tratava a respeito das suas conveniências. Sim. Porque o Chico colocou muito bem, a oração da igreja não era uma oração pela questão da morte porque Tiago morreu, pela questão da morte de Tiago. Ele tinha acabado de ser executado. E a oração da igreja estava concentrada em favor de Pedro. Sim. E havia uma questão ali que você estava interessante, porque assim, depois do capítulo 12 aqui, encerra a história de Pedro. Assim, Pedro ele praticamente não aparece, mas quem começa a partir do capítulo 12 em diante é o apóstolo Paulo. Sim. E Pedro, é importante que ele não morra agora, porque ele é aquele líder que vai dar estabilidade para a igreja de Jerusalém, para essa transição da pregação do evangelho para o mundo. O próprio Paulo diz que eles eram colunas. Exatamente. Precisava existir as colunas. Então, assim, a minha oração ela tem que se tratar muito mais do que Deus quer fazer. Sim. Do que a respeito de mim mesmo. Nossa, então, para Deus, assim, foi tranquilo a morte de Tiago.
Além do propósito dele. Mas você vê que uma coisa interessante, né? Deus não está orando pelo morto, e sim pelo vivo. É como Deus falou: deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos. Deus. E às vezes a gente ora numa oração assim, de não aceitar que Deus está sob controle. Mas Deus está sob controle. Sobre as portas que ele fecha, sobre as portas que ele já falou dele, é isso. Glória a Deus. Tem um detalhe importante, que embora possa parecer que as pessoas maldosas e o mal está proliferando, está aumentando, está crescendo, está existindo falsas ideias, filosofias que estão... A pessoa parece que as filosofias estão superando a verdade. Eu queria dizer para vocês uma coisa: a Escritura nos fornece todas as fontes de vida. Amém. E sabe por que nós precisamos meditar na palavra e orar? Para a gente fortalecer a nossa fé. Não tem como a gente ler um texto desse e ficar indiferente, amados. Sabe por quê? Se você parar um pouquinho e pensar, parecia que Herodes estava por cima, né? Estava tudo bem, o povo gostava dele, né? Não pude matar Pedro, então todos os soldados vão ser mortos, né? Só que aconteceu um detalhe. Se você continuar a leitura aqui, você vai ver assim, a partir do verso 20. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses, de comum acordo, se apresentaram a ele e, depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes vestiu seus trajes reais, assentou-se no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus. Na minha Bíblia aqui, letra minúscula. A sua tá também? Deus com letra minúscula? Então ele não é um Deus. E não um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. A justiça vem do Senhor. Amém. A justiça vem do Senhor. E como o Eric falou, né, a partir do verso 24, mostra os resultados da oração da igreja. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João apelidado Marcos. Então aqui começa a expansão da igreja. E como... Atos vai acabar com Paulo em Roma. Sim, exato. Então, a partir daqui, começa o ministério da igreja, a expansão da igreja. Então, deixa eu dizer para vocês, amados. Às vezes você pode parar e pensar assim: eu não estou conseguindo orar, não estou conseguindo ver a mão do Senhor. A minha situação não tem solução. Eu queria dizer para você essa noite: nós servimos a um Deus que é vivo, um Deus que é justo, um Deus que é soberano e está acima de todas as coisas. Amados, para de se preocupar com o maldoso, para de se preocupar com o governante ímpio, para de se preocupar com a maldade. O Senhor peleja essa causa. Nós, como igreja, precisamos orar, pregar a palavra e anunciar os feitos do Senhor, anunciar a bondade do Senhor. Quantas coisas Deus tem feito, amados? Amém. Quantas coisas Deus tem feito? Vamos ser sinceros. Deus tem feito muitas coisas. Amém? Então, uma coisa interessante, né? Se você fala isso, né? Cuidado, não é uma parte só, né? Se eu parasse
ali, ó, se você parasse ali, ó, não ia saber o que aconteceu embaixo, os feitos, o que aconteceu. Você vê? Porque senão ia parecer assim, você deu bem, ela pode estar, né? E você vê, Cleito, que a justiça de Deus veio quando ele não entregou a glória a quem é devido. Então, a justiça cabe ao Senhor. Então, nós vimos aqui 3 fatos, para a gente concluir, né? O que esse texto nos ensinou essa noite? Que Deus vê as nossas tribulações. Para de achar que Deus não está vendo o que você está sofrendo. Só que o seu sofrimento tem que mover o teu coração à oração. Ontem eu gostei muito de uma palavra que o Jamê trouxe. Que coisa tremenda. Como que Deus move o nosso coração. Como que Deus faz as coisas por homens e mulheres que se rendem em seu coração. Amados, como está o nosso coração? Como está o nosso coração? Cheio de bode, cheio de coisas. O nosso coração tem que estar confiante, cheios da presença do Senhor. Deus está vendo as tuas tribulações, mas Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir as tuas orações. E muitas vezes, eu queria chamar a sua atenção mais uma vez para essa noite. Não só em nosso favor, mas em favor de uns dos outros. Dá uma olhada. Tem algumas cadeiras vazias, você percebeu aqui essa noite? Tem algumas pessoas que não estão aqui. Será que você vai embora e vai falar assim, que tal a gente interceder por essas pessoas que não conseguiram estar aqui essa noite? Alguma coisa aconteceu. Talvez elas estão precisando da nossa oração, da intercessão da igreja. Quantos Pedros aí estão encarcerados, estão sob cadeias, carecendo das nossas orações? Eu queria dizer para você, o que Tiago nos ensina, muito pode, por sua eficácia, as orações do justo. Amém, queridos? E para de se preocupar com o inimigo, porque quem cuida dos nossos inimigos é o Senhor. Amém. Tem um Herodes na sua vida? Deixa que o Espírito Santo vai dar cabo dele. É o Espírito Santo que vai tratar. É o Espírito Santo que vai trazer juízo. Não, o Senhor não nos chamou para sermos juízes. Ele nos chamou para sermos proclamadores do seu amor, da sua bondade, das suas virtudes. Amém, queridos? Amém. Podemos orar, amados? Sim? Senhor, eu quero te agradecer, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra, como o salmista diz, ela é pavês. Ela nos alimenta. Às vezes ela desce com um sabor de mel, mas no meio do caminho ela se transforma em algo amargo. Porque algo precisa ser trabalhado na nossa vida. Algo precisa ser transformado. Algo precisa ser quebrado, mudado, transformado. Espírito Santo, o Senhor conhece cada um aqui essa noite. E eu quero pedir a Ti, Santo Espírito, vem com Tua doce e santa presença. Ministra nos nossos corações. Senhor, Tu sabes como nós precisamos. Pai, talvez tenha algum irmão, alguma irmã aqui essa noite precisando ver o mar se abrir. E eu creio, Pai, que o Senhor pode fazer o mar abrir. Senhor, talvez tenha outro que seja, e o Senhor tem chamado a ser como Noé, construir um navio onde não há chuva. Fazer algo onde todo mundo acha que é impossível, mas aos seus olhos é possível. E eu quero interceder por isso, Senhor. Pai, eu tenho total confiança, certeza que o Senhor está liberando dons aqui essa noite, Senhor.
O Senhor quer nos capacitar, Pai. O Senhor tem nos chamado para ser uma comunidade, Senhor, que proclama Jesus Cristo entre as nações, Pai. Por isso, Senhor, não é por acaso que o Senhor nos trouxe a esse bairro, não é por acaso que o Senhor nos tem colocado pessoas ao nosso redor, Pai. Eu quero clamar a Ti em nome de Jesus, Pai. Faz-nos, Pai, uma comunidade de oração, Pai. Um povo que ora, que clama, que acredita, que crê no poder que há no Teu nome, Senhor. Por isso é nesse poder, Pai, que nós queremos proclamar a Tua justiça, a Tua bondade, o Teu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Faz milagres, Pai. Faz milagres em nosso meio, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Reunir, Senhor, de oração contigo. Pai, o Senhor vem colocando no meu coração, Pai,